Intercept falou de que pessoas estavam recebendo dinheiro para aquele, quando vocês saíram pegando para fazer o partido, né? Matéria da Intercept. Sim, eu lembro. É o Intercept, né? Assim, publicou relatos de pessoas dizendo que assinaram apoio sem saber claramente que era para criar um partido ligado ao MBL. Isso tem o mais recente. Isso que eu ia falar. Os personagens do Missão, ou do MBL, quando estão envolvidos em algum escândalo, alguma coisa que gera em redes sociais algum tipo de ódio ou de alguma coisa, reverberam bem mais do que nos outros partidos. Por quê? Porque eles têm uma personalidade muito forte. Porque eu vou citar... Porque as pessoas esperam mais da gente. Pode ser. Então qualquer coisa que no PL ou no PT ninguém liga, conosco, tipo, olha só, porque se espera mais da gente, se cobra mais da gente. E é pra esperar mais e cobrar mais, porque nós somos melhores. Então cobra mesmo. Os mais famosos, né, do Arthur, né, em que tem alguma coisa que fala que você fazia Tour de Blondes, falar sobre isso, já falou também, mas falar sobre isso. Esse lance da Intercept sobre pessoas que assinaram sem saber. E que eu levantei também, o Metrópolis procurou, eu nem sabia desse perfil Phallic Man, que é um influenciador neonazista, qual é a ligação dele com missão, ou se vocês exaltam ele. Então, coloca tudo no meu balaio. E a última coisa do Guto Zacarias, que sempre falou contra o aborto e teve esses áudios. Cara, vocês têm que se preocupar com esses áudios aí, né? Surgiu o Instituto do Áudio Bombinha. Exato. Eu já venho avisando, áudio bombinha, enfim, tem mais alguma coisa que eu esqueci aí que o pessoal tá falando no chat? Já coloca tudo no meu balaio, já coloca todas as coisas pra ele responder. Só vai me lembrando que seja o número 4. O pessoal também estava perguntando sobre as dívidas tributárias. Maravilhoso. De que foram divulgadas também. Tá. E se surgir mais alguma coisa, eu vou te falando aqui no chat. Então vamos lá, vamos começar pelo Intercept. Pergunta número 1, Intercept. O Intercept, primeiro eu tenho que invalidar que é Intercept. Intercept é um grupo de esquerda que nos persegue, nos ataca politicamente, porque a função social deles é isso, eles recebem dinheiro para atacar pessoas do campo oposto. O pessoal tá falando também do Kurtz Yarvin também. Vamos só... Põe na lista, põe na lista. Tá na lista aqui. Então, o Intercept é basicamente isso. O que eles falaram as pessoas não sabiam que estavam assinando... Como funciona isso? Tá na rua, eu nunca vi esse pessoal... Porque não tem uma ficha aqui. Eu vi uma pessoa com um crachá escrito Partido Missão. Tá. A pessoa chega pra você gostaria de assinar aqui... Uma prancheta? Com uma prancheta. Estamos fundando um partido político, ele defende isso. Esse aqui é o site do partido. E aí está escrito na ficha. Ficha de apoiamento ao Partido Missão. Está escrito. É uma Partido ficha padrão? Missão. A ficha é do TSE. Não é vocês que mudam nada. Quem cria a ficha é o TSE. Eu tenho que fazer a ficha dentro da especificação do TSE. Aí você faz a ficha com a especificação do TSE, aí você leva ela com uma prancheta, aí a pessoa vai assinar na prancheta, ela vai dar os dados dela. Então, assim, a pessoa tem que ser muito de má fé pra dizer que ela recebeu um papel, que ela não viu que estava um partido, que ela deu todos os dados dela, ela preenche os dados, e aí ela, meu Deus... Não sabia. Não sabia. Conversa mole. Tanto que pessoa séria, após assinar uma prancheta com um partido, com a fundação de um partido, ela vai e recorre ao Intercept pra reclamar. Eu entendi, né? É óbvio que ela recorreu ao Intercept. Ela é uma pessoa que eventualmente de esquerda foi abordada e falou, tanto que esses casos foram mínimos. E aí, no final, o partido, quando... Eles fizeram umas denúncias lá. Nenhuma denúncia eles tentaram formalizar, em termos criminais, ali a véspera da eleição. Nada. Não deu em nada. Não, e quando eu fui para julgamento no TSE, nós ganhamos por 7-0. Então, é uma não discussão. Tá. Não discussão. Personagens, então. Primeiro, o Arthur, já é meio antigo, mas nos áudios também falava da famosa Tour de Blonde. O que você tem para falar sobre isso? Que você participava desse Tour de Blonde? Assim, cara, assim, o Arthur escreve no áudio, para falar da minha parte, que eu já viajei para Suécia e que eu saía com mulheres na Suécia. Cara, eu já viajei para a Suécia, já viajei para Noruega, já viajei para Finlândia, eu já viajei para Alemanha, eu já viajei para Itália. Não, Itália não, já viajei para França, já viajei para vários lugares. E caso essas pessoas chocadas não saibam, assim, eu sou heterossexual. E se eu estou num país e eu vou conhecer o país, eu amo história, então eu vou na Suécia, aprendo a falar a língua, aprendo a cozinhar comida local, tenho amigos de vários países do mundo. E, cara, se eu tô solteiro, com 23, 24 anos, conheço uma moça e vou sair, não tem problema nenhum. Qual é o problema? Os caras querem criar a teoria da conspiração do nada. O que tem isso aí? Nem tinha esse nome. O Arthur que colocou como piada, eu achei engraçado.
Mas, sim, e qual o problema? Arthur, É crime? Arthur, É crime ser heterossexual? O Arthur vai poder concorrer em algum momento, em alguma coisa? Cara, o Arthur é alvo dessa, assim, foi a polêmica do áudio. Eu sempre lembrando que o Arthur foi cancelado por um áudio. Áudio infeliz, mas um áudio privado entre amigos. E ele perdeu os direitos políticos no meio do carnaval, enquanto as pessoas estavam no meio de uma, desculpa o termo, putaria ensandecida no carnaval. Ai, que absurdo, olha o que ele falou. O cara, às vezes, pelado, numa suruba. Nada, mas olha só, o cara que desrespeito. Pelo amor de Deus. Foi só um ataque político que o Arthur sofreu. Tanto que depois... Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Não caçaram um cara do Centrão, lá na Alesp, que pegou nos peitos de uma deputada estadual do PSOL. Verdade. Foi casuísmo. Isso também. Foi casuísmo. Então... Guto eu acho mais grave porque mostra um discurso e na ação uma coisa totalmente diferente. Quer dar o contexto? Foi muito triste o que aconteceu ali no caso do Guto. O Guto teve um relacionamento fora do namoro dele. Quanto tempo? Uma moça. Acho que foi 2024. Tá. E esse relacionamento, ele teve lá com uma moça. O relacionamento não foi pra frente, não tendo muito contexto, porque eu não entro muito na vida pessoal deles. Mas não deu certo, a moça ficou grávida. E aí eles ficaram discutindo, debatendo. A moça fez um BO, aparentemente, porque pra mim essa é a parte mais grave. Porque o Guto não ficou próximo dela no acompanhamento da gravidez. O Guto talvez não achava que o filho era dela. E ela fez um BO contra ele. Era dele. Não, você falou era dela. Que o filho era dele, no caso. Podia ser filho de outro cara. Enfim, ficaram tendo aquelas discussões. Não vou entrar no mérito, no detalhe das discussões, porque se ela fez o BO, ela vai colocar os elementos probatórios dela no BO. Ele não colocou os dele, ele era um BO unilateral, é uma peça dela. E aí, nessa peça dela, ela o acusa, tem áudios do Guto muito ruins. Só que no fim do dia, eles se resolveram naquele caos deles. Ela o perdoou, e ele é um pai presente hoje com a filha dele. Ela hoje faz a defesa pública, e esse caso, que é um caso privado, que é um caso que está em segredo de justiça, foi tornado público para atacar o Guto. Aí a menina fica exposta, a criança fica exposta, e o Guto é alvo desse ataque. Eu acho que a postura do Guto foi correta nisso? Não acho, e o grupo todo não achou que a postura do Guto foi correta nisso. Não acho. E mais, aí entra o ponto que eu já falei publicamente isso. O Guto é um exemplo para milhares, quiçá milhões de jovens. O Guto tem uma audiência colossal. E o Guto é um exemplo de um cara negro, de sucesso, que interfere na política de maneira muito positiva. Então, quando a gente fala, e um dos temas que eu coloco sobre segurança pública é o papel do pai presente. Tem uma pesquisa da FGV de 2007 que mostra que uma das maiores correlações do jovem que comete crime é o jovem que não teve o pai presente na infância. Que não deu o exemplo, que não deu a norma, que não falou, se fizer isso, vai apanhar. O pai ou alguma figura masculina presente? A figura masculina, mas em geral o pai. Tá. Né? A figura masculina presente, ela diminui bastante isso. Mas o pai é o pai. Né? Então, então, nós que temos um discurso muito forte sobre isso, especialmente eu acho que quando o Guto não esteve presente naquele processo, eu acho que ele dá um exemplo muito ruim para os jovens. E aí o Guto tem que reconstruir isso. E ele tem esse compromisso conosco, de mostrar assim, esta é uma pauta que eu preciso tratar. E aí é um ponto. A régua conosco, a régua de avaliação pública, ela será sempre mais alta. Casos feios, desabonadores, tem em quase todos os partidos por aí. E envolvendo figuras públicas. Os partidos só medem o desempenho político das suas figuras. Nós temos que medir o desempenho político, e o Guto é um baita de um deputado, e o desempenho na vida pessoal, eu entendo, a régua conosco será mais alta. Mas não fica uma lógico. Imagem, tipo, o discurso é um e a ação é outra? Lógico que fica. O Guto falhou nisso. O Guto falhou, ele errou na postura. Dito isso, ele e ela se resolveram, que é uma questão que concerne a eles. E agora, ele e ela estão trabalhando para dar uma volta por cima nisso. E eu acho que faz parte da vida do cara. E aí cabe ao grupo e cabe ao eleitor julgar ele. E cabe ao Guto fazer o processo de reconstrução. E eu acho que ele tem que fazer dando exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Senão ele entra nesse ciclo de perpetuação de um comportamento que eu denuncio como errado. Eu falei isso na CNN. Falando o quê? Que o pai que abandona a criança, esse cara é o maior filho da mãe da história toda. Ele é o maior filho da mãe.
Pra não falar outra palavra. Porque, o que acontece? Não é só porque ele é ruim com a mãe. Porque a mãe, às vezes, se relaciona com o cara... São dois adultos. Às vezes a mãe se relaciona com um cara ruim, ela também foi movida por impulso. As pessoas também erram, são adultos, os adultos erram. Dito isso, aquela criança que foi colocada no mundo é responsabilidade de ambos. E é responsabilidade, inclusive, afetiva e de exemplo. E o pai e a mãe têm que estar presentes nisso. Porque no fim do dia, se aquela criança, ela... Especialmente um menino. Na verdade, especialmente não. Quase sempre um menino. Ela não tem esse acompanhamento, fica carente de exemplos. Esse é o rapaz que eventualmente pode cometer um crime, que vai ter um desempenho escolar inferior. Tem pesquisas que mostram isso. A ausência da figura paterna faz com que a criança tenha um desempenho escolar menor. Então, tudo aquilo que a gente critica na formação de uma sociedade coesa não pode ser praticado por nós. Então, ele, no processo, ele tem que reconstruir isso. Ele reconstruiu na relação dele. Então, a primeira pessoa que ele tinha que reconstruir é com a moça. Ele reconstruiu. Ele e ela estão reconstruindo isso. Agora ele tem que reconstruir como homem público. E ele vai fazer isso, porque o Guto é essencialmente uma pessoa boa. Agora, uma pessoa falha como todos nós. Entendi. E me explica essas figuras aqui que aparecem normalmente, Curtis Yarvin e esse The Phallic Man, e essas associações que vêm, esses ataques de vocês promoverem ou estarem associados com ideias nazistas. E também tem isso, nem vou colocar mais aquele caso do Monark que estava o Kim lá, mas que ele já explicou isso quando veio Esse aqui. caso do Kim, acho que é um caso que... ele é autoexplicativo. O Kim foi cancelado, inclusive ele foi cancelado um pouco antes do Arthur, porque tava todo mundo com a arma pra cancelar a gente em 2022. Foi antes do Arthur? Foi 2 semanas antes do Arthur. Caramba, acho que 2 a 3 semanas. Foi um mês infernal pra gente. Que queriam caçar o Kim também. Obviamente que o Kim não é nazista. Assim, esse maldito discurso de ficar chamando todo mundo de nazista pra cancelar a pessoa e acabar com a vida dela. É isso que essas pessoas tentam fazer o tempo todo. E foi feito com o Kim. O Kim, à época, foi defendido, inclusive, por grande parte da comunidade judaica brasileira. Porque o Kim sempre foi uma pessoa que promoveu políticas que, em grande medida, enfrentavam o antissemitismo no Brasil. Sempre. Que tá crescente, né? Muito crescente. Muito crescente. Aliás, boa parte da discussão sobre antissemitismo no mundo envolve entender que a geração Z de direita e a geração Z de esquerda, no mundo todo, estão cruzando a linha em muitos termos sobre essa questão do antissemitismo. Mesmo, cada um à sua maneira. Tá? E é um momento diferente que está vivendo o mundo e um momento que carrega muito perigo. Tá? Então, esse caso do Kim é um caso, enfim, mais do que sedimentado e não tem relação com nada. Essa história Quem são essas duas figuras aí? Não, Curtis Yarvin, ele é um autor dos mais importantes da direita americana hoje. É um autor que fala muito sobre novos modelos de governança. Ele fala sobre a crise da democracia. Ele faz uma análise política histórica, lendo autores como Spengler, que é muito interessante. E aí os caras falam, mas ele tem ideias racistas? Que eu saiba não. E se tem, não é problema nenhum. Do Metrópolis, né? Mas assim, vamos fazer comentários dessa natureza sobre qualquer autor que seja vinculado à direita. Eu não sei, eu não li toda a obra do Curtis Yarvin e nem me interessa ler toda a obra do Curtis Yarvin. Agora, eu conheço a obra do Marx. O Marx era racista. Então, se alguém lê Marx é racista por tabela, o Heidegger, que é um dos caras mais lidos na academia brasileira, o Heidegger, ele foi nazista. Então, tá proibido ler o Heidegger? Todo mundo na academia lê o Heidegger. Vamos botar o Foucault. Foucault foi, né, ele flertou com a Revolução Iraniana. Tá proibido ler o Foucault? E esse The Phallic Man, quem que é? Está nessa matéria, da matéria do Metrópolis. É um cara que escreveu um artigo em inglês falando bem, com uma leitura boa do nosso partido. Ah, tá. Aí ele escreveu, eu não sei quem o cara é. Ah, não, porque o Phallic Man escreveu, aí ele tá um tweet, pô, o que você quer que eu faça? Eu não conheço. Se ele escreveu o artigo, ele acertou no que ele estava falando, mandou bem, e eu achei que ele mandou muito bem, o artigo estava bem feito, fez uma leitura bem feita sobre o partido que a gente montou. Agora, se ele tuitou isso ou aquilo, isso é ridículo. É igual assim, uma vez pegaram um comentário ruim, um comentário racista do William Vac. Aí se o William Vac soltar um editorial no programa dele, eu não posso divulgar o William Vac? É que eles não vão falar isso porque o William Vac é jornalista no Brasil. Só que esse jornalista, que é o cara do Metrópolis, o Boris, né? o Boris Casoy, o Demetrio Vettioli, ele é um esquerdista. E aí ele queria, na matéria toda, e graças a Deus eu filmei a ligação, ele queria falar que eu era nazista. Ah, você tava num grupo que não sei o quê. Não, você tava no... Não, porque você... Sério, ele queria falar que eu disse que uma pessoa que tinha, vamos dizer, fibra muscular boa pra tração na academia, né? Mas chama RR. Que esse RR era um código de nazismo. O cara é completamente lunático. Tentou caçar alguma ligação.
Então, assim, o que eu falei pra ele, que é o que eu falo pras pessoas, aí o Curtis Yarvin. Cara, eu vou ler autores podem ter coisas muito interessantes. Se eu ler Marx, tem coisa interessante em Marx. Engels tem coisa interessante. E, cara, você vai ter declarações sobre temas raciais envolvendo Marx. Entendi. E eu vou deixar. E o Marx perdeu a importância dele. As pessoas que me criticam, elas são, em geral, herdeiras da tradição marxista. Eu vou queimar livros. Então essa conversa não cola. Não cola de maneira alguma. Vou convidar autores, vamos chamar para debates, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Agora, se é uma ideia que não tem nada a ver com a gente, eu não vou promover ela. Manda uma pergunta e já coloca aí na telinha os outros